Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Vamos começar mais uma reflexão na palavra do Senhor? Antes, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E se você que tem visto, ouvido o conteúdo dos nossos vídeos e gostado, sendo alimentado, sendo agraciado pela palavra de Deus, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade. E se você já se inscreveu, eu te convido a tocar no sininho para que você seja avisado, porque nós postamos vídeos todos os dias. São 15 minutos de palavra de Deus para poder levar o conhecimento da verdade, o amor de Deus, para falar desse Deus vivo, desse Deus soberano, desse Deus poderoso, desse Deus capaz de transformar vidas. Amém? Esse é o objetivo. Esse é o propósito. Fazer o ide do Senhor, porque ele disse: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o intuito do meu coração é fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número de vidas possíveis, porque os tempos são difíceis, as situações, as adversidades estão acontecendo em todos os lugares no mundo. E a nossa missão sobre a face da terra, que conhecemos a Cristo, que buscamos a sua presença, que falamos a sua vontade, que fazemos a sua vontade, que falamos a sua palavra, é pregar o evangelho a toda criatura. É levar a palavra de Deus a todo coração. Porque, querido, se nós pararmos para analisarmos, muitas vidas estão perecendo. E muitas delas sem conhecimento da verdade, sem saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muitas engoldadas, enganadas nos seus desejos, em tradições familiares que não levam para lugar nenhum. A propósito, a direção é para o inferno. E muitas das vezes, queridos, muitos pela ignorância ou pela arrogância de não buscar em Deus a salvação, de não buscar em Jesus Cristo a libertação, a cura, a transformação, acaba padecendo sem conhecimento de Deus, sem saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vai descendo as portas do inferno a passos largos. Por quê? Porque não sabe que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus liberta. E o intuito do meu coração é fazer conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo em todas as nações, para que todos saibam que Ele é Deus, Senhor e poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos, sim. Ele é santo e Ele é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava meditando hoje no livro de Atos, na vida do apóstolo Paulo e de Barnabé, homens de Deus, na vida do apóstolo Paulo e de Silas, homens de Deus. Eles foram libertados, eles foram transformados pela palavra de salvação, e a partir do momento que eles tiveram um encontro com Deus, eles se dispuseram a levar a palavra do Senhor por todos os lugares aonde o Senhor permitia e os enviava. Paulo e Silas chegaram a uma cidade aonde eles estavam ali reunidos em oração. E quando eles estavam se reunindo em oração, chegava perto deles uma jovem, uma moça, que, segundo a escritura, diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era uma escrava e, por ser endemoniada, esse espírito a usava para trazer previsões para o futuro. Aquilo que ele ia fazer e aquilo que ele já estava fazendo, simplesmente isso. E aí aquelas pessoas pagavam dinheiro para os seus donos para que ela fizesse esse tipo de trabalho. E quando Paulo e Silas estão ali, naquele lugar, levando o evangelho da salvação, levando a palavra de libertação, de cura, de transformação, todos os dias, quando eles estavam a caminho do lugar de oração, ela vinha atrás, dizendo para o povo uma verdade, numa intenção maligna e maldosa. Porque quando ela dizia que estes homens são homens do Deus Altíssimo, não é porque ela concordava, não é porque ela cria, não era porque... É porque quem estava falando na boca dela era o demônio. E do demônio, ele é sagaz, ele é astuto. Ele usava da verdade
para tirar o povo da atenção daquilo que Paulo estava pregando, daquilo que Paulo estava ensinando, daquilo que Paulo estava conduzindo ao caminho do céu. E muitas das vezes nós estamos andando com pessoas que estão assim, necessitadas do conhecimento da graça do Senhor, necessitadas de ser libertas das tradições, cauterizações, das coisas que antigamente tinha sentido na sua vida, mas com Jesus perdeu-se a força, perdeu-se o sentido, porque sem Jesus nada somos. E a partir do momento que nós trazemos Jesus para a nossa vida, as coisas que para trás ficam, nós deixamos, nós abandonamos. Conhecimento, tradições, rituais, que às vezes, querido, a única coisa que fazia era fazer perdermos nosso tempo e sermos cheios de espíritos opressores que nos destrói e que nos leva para caminhos tenebrosos. Então, a palavra do Senhor vem dizendo que só Jesus cura, que só Jesus salva, que só Jesus liberta. E Paulo e Silas estavam naquele lugar, fazendo a obra do Senhor. E Deus permitiu que essa moça os acompanhasse e permitiu que o demônio falasse na sua boca. Porque até o mal, querido, para ele ser feito, ele tem que ter a permissão do Senhor. Se você não acredita nisso, lê o livro de Jó, o princípio do livro de Jó, e você vai ver que Satanás só tocou em Jó até onde Deus permitiu. Satanás não fez o que queria, Satanás fez aquilo que Deus permitiu. E muitas das vezes o mal chega na nossa vida porque Deus permite. Para que nós sejamos maltratados, para que nós choramos? Não. Para que nós possamos olhar para cima, olhar para o alvo, olhar para o foco, olhar para Cristo, buscar no Senhor o socorro, buscar no Senhor a justiça, porque muitas das vezes o Senhor está tentando nos mostrar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e nós estamos endurecidos, embrutecidos pelas nossas razões, pelos nossos sentimentos, pelos nossos anseios, pelos nossos medos, e não estamos dando ouvido à voz do Senhor. E muitas das vezes o que Deus permite a tribulação é para que nós possamos despertar no conhecimento da verdade que cura, que salva, que liberta. Olha o que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 a seguir. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. O interessante é que eles só tomaram a posição de calar a boca de Paulo, de calar a boca de Silas, quando eles perceberam que o poder de Deus se manifestou de tal forma que aquela moça deixou de ser adivinha e passou a ser agora liberta em Cristo Jesus, salva pelo Deus Altíssimo. Então eles perceberam ali que aquilo que lhes dava dinheiro, aquilo que lhes dava lucro, havia se acabado. Ao invés de ficar felizes com a libertação daquela jovem, eles ficaram revoltados e começaram agora a buscar meios de paralisar a obra que Deus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo. Pegaram ele, pegaram Silas, levaram aos magistrados. Mas como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam, o Senhor permitiu a situação e a adversidade na vida desses homens. Porque quando eles são levados ao magistrado, se você der continuidade à leitura, você vai ver, eles foram açoitados, eles levaram 40 chibatadas e foram colocados no cárcere interior. Mas o cárcere interior não impediu eles serem de quem eles eram. Não impediram eles de fazerem o que eles sabiam fazer, que era louvar e exaltar o nome do Deus vivo, que era serem servos do Deus Altíssimo. E ali dentro daquela cadeia, Deus faz uma obra tremenda para salvar a vida de uma família, a vida do carcereiro. E eu quero te dizer nesse dia que por mais tribulação que você esteja enfrentando,
Por mais adversidade que você esteja enfrentando, não desista. Não olhe para trás, não tire a mão do arado, continue fazendo a obra. Às vezes, a circunstância e a adversidade é simplesmente porque Deus está permitindo na sua vida para que alguém que está te observando reconheça em você o poder de Deus, reconheça na sua vida a presença do Eterno e possa se compadecer ou possa se render aos pés do Senhor e entender que Ele é Senhor e que Ele é Deus. Muitas das vezes as nossas lutas, as nossas adversidades é para testificar e testemunhar do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Esses homens estavam fazendo a obra do Senhor. Paulo, quando ele percebe que essa jovem vinha caminhando há dias de encontro àquela pequena multidão que os ouvia, ele percebe que não era algo de Deus. Ele percebe que tinha alguma coisa errada. E ali ele começa a observar o jeito, o trejeito, as palavras que saem da sua boca. E o interessante é que as palavras não eram maldição. Não era, ela não fazia agouro, ela não blasfemava, ela não acusava, ela não apontava, ela não agia como se tivesse com maldade, porque a palavra que ela liberava é: estes homens são filhos do Deus Altíssimo. Olha, não parece uma coisa boa? Pois é. Só que ali era puramente o diabo tentando iludir, atrapalhar a pregação, tirar a semente dos ouvidos daqueles que estavam ouvindo. E aquilo perturbou o coração de Paulo. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou que atrás daquelas boas palavras havia um demônio tentando impedir que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E ali Paulo se vira e ousadamente, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus, repreende e bota aquele demônio para correr, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Muitas das vezes nós estamos permitindo que o inimigo do Senhor nos traga palavras afáveis. Por quê? Porque não parece ser mal, porque não parece ser contrário, porque não parece ser diabólico. A aparência, querido, engana, o nosso coração é enganoso. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, buscando dele a direção do fazer, do falar e do agir. E entenda, andar fazendo a vontade de Deus, às vezes vem coisas, vem consequências desastrosas, vem problemas, vem situações de adversidade com aquelas pessoas que estão à nossa volta, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar, porque a nossa missão é levar a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta a toda criatura. É ser instrumento do Senhor por onde passarmos. E é confiar no poder do nome do Senhor. Então a nossa direção não está no que sentimos nem no que vemos, mas naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Nas palavras do Senhor que estão escritas no livro desta palavra aqui. É buscar no Senhor a sua face, é buscar no Senhor a sua direção. E não permitir que o inimigo use de malícia e de maldade para nos confundir. Que nós estejamos revestidos do poder, da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Cheios da sua presença para continuarmos fazendo a sua obra. Porque o querer é dele, o poder é dele, o fazer é dele. Jesus sabe, querido, quem são os seus. E ele sabe também quem não são. Mas nós só vemos a aparência. Por isso é que nós temos que estar firmados na presença do Senhor, cheios do poder e do Espírito Santo, para reconhecermos, através do Espírito, aquilo que nos serve e aquilo que não nos serve. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus na nossa vida. Para que nós possamos fazer o propósito e a vontade do Senhor por onde passarmos. Se essa palavra veio de encontro ao teu coração no dia de hoje, se ela é resposta de Deus para o teu coração, tome ela para a sua vida. Entenda, se encha da presença do Senhor. Busque a face do Senhor. Busque fazer a vontade do Senhor e a dar continuidade àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixe que o Senhor te capacite pelo caminho da salvação para fazer e servir o seu propósito. Seja um homem e uma mulher de Deus que, independente do que você esteja enfrentando, você vai continuar louvando, exaltando e adorando o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo, como Silas, que estava ao seu lado, pregando a palavra de salvação naquele lugar. Eu agradeço a sua atenção. Peço a você, nesse momento, que você deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva. E você que é inscrito, toque no sininho para que você seja informado quando os vídeos são postados. E que o Senhor possa estar te abençoando e te dando entendimento e abrindo a tua visão para que você seja instrumento do Senhor sobre a face da terra. E não se esqueça do dia de hoje, seja você uma bênção.